future. Estamos iniciando mais um Conecta 6.0. Espero que todos vocês tenham assistido a primeira episódio do Conecta 6.0, que nós estava com o Denis Braghini, da Rede Summit, e a Carla Fidelis, falando sobre como integrar, como engajar as gerações Y e Z no mercado de eventos. Hoje nós estaremos aqui para falar sobre tendências da cenografia com Leila Bueno, da Bueno Arquitetura Cenográfica, e o Hugo, da Think Ideias. Tendências de cenografia. Para falar sobre isso, vamos começar com aquela que é mestra, mesmo porque ela tem a Bueno Ensina, e lá ela está ensinando para todo mundo. Mas mesmo quando ela não tinha Bueno Ensina, ela já era mestra. Então, Leila, por favor, quais são as tendências que você enxerga na cenografia daqui para frente? Boa tarde a todos. Olá, Hugo. Olá, Sérgio. Ô, Sérgio, eu preciso começar, como sempre eu gosto, de uma provocação, porque a gente precisa falar da arquitetura cenográfica, que é um ponto, não é acima, não é abaixo, mas é um lugar que a cenografia acabou transitando e ocupando, e a gente denomina hoje como arquitetura cenográfica. Tudo bem a gente alinhar como arquitetura cenográfica, né? Até porque o nosso livro foi com o título Arquitetura Cenográfica. Então, quando a gente pensa em tendência, né, eu falei, nossa, o que a gente vai trazer como tendência para discutir num painel tão bacana como esse, porque a gente pode ter a opção e a oportunidade de propagar esse nosso trabalho, essa nossa atividade num setor tão importante e a diferença que a arquitetura cenográfica acaba trazendo para esse setor. Para contextualizar um pouco sobre a arquitetura cenográfica, eu vou trazer um pouco da nossa experiência e da nossa história, é isso que eu achei importante. Falar sobre tendência não tem como não fazer uma contextualização. A gente vem, claro, da cenografia, estamos aí numa trajetória de 32 anos na Bueno, viemos da cenografia, mas a sistemática da nossa vivência dentro de eventos com a cenografia, ela foi se tornando uma necessidade, todas as necessidades foram se tornando tão complexas, com demandas tão diferentes do que genuinamente a própria cenografia tinha, que nós começamos a entender que a gente estava entregando muito mais do que a cenografia pura. É uma complexidade que foi trazendo para a gente responsabilidades e trazendo contextos tão mais abrangentes que a gente parou e pensou, poxa, isso não é só cenografia, não é só pensar numa cena. Então, eu estou aqui contextualizando, porque lá em 2016, quando a gente se deparou com isso, que o nosso corpo de arquitetos dentro da empresa estava entregando muito mais do que a própria cenografia genuinamente a gente entendeu que nós estávamos fazendo um match entre toda a complexidade técnica e responsabilidade da arquitetura, porque o nosso corpo é de arquiteto e a gente estava levando isso muito forte para o nosso setor, com toda a plástica, toda a estética, todo esse mundo lúdico da cenografia. E lá em 2016 a gente trouxe essa definição que até então era inexistente, da arquitetura cenográfica, que é o match da arquitetura com a cenografia. Então, contextualizado, eu vejo como tendência e trago isso fortemente como discussão, e aí tem uma complexidade, se vocês quiserem a gente faz em 2 etapas, vocês que definem, mas eu vejo como tendência o papel do arquiteto no pensamento projetual, na demanda que o setor precisa. A Bueno tem na cabeça 2 arquitetos, Ricardo Bueno, que é o grande criador, é o grande criativo, e a Leila também é arquiteta. Exatamente. Que está sempre criando junto com o Bueno, mas ela que também opera bastante, faz a área comercial. Então são 2 arquitetos, ela está falando de 2 arquitetos. Exatamente, a gente tem propriedade para falar. Além dos arquitetos, né, que estão na equipe. Além da nossa equipe, que é formada genuinamente por arquitetos. Então isso vem desde 2016, independente da Bueno Ensina, e depois a gente pode falar um pouco sobre isso, nós parametrizamos
e fundamentamos o que é arquitetura cenográfica. Graças ao nosso braço de educação, a gente falou, bom, a gente precisa trazer uma análise mais fundamentalista para o que de fato a gente faz. Precisamos ter fundamentos. E a gente elencou 4 atributos essenciais para a cenografia ser fundamentada, que é realmente conceito, que ele vem muito forte nas nossas demandas, né, Hugo? Então, tem o conceito, mas tem a técnica, tem a funcionalidade e sim tem a experiência. Vamos repetir. Então, essa fundamentação da arquitetura cenográfica, ela está elencada em 4 atributos que estão recebendo toda essa demanda, que é conceito, técnica, funcionalidade e experiência. Acho que o Hugo vai falar bastante de experiência, que é onde a gente bebe muito dessa fonte. E, sem dúvida alguma, todos os atributos, eles trabalham para o resultado que a gente tem que entregar para o nosso cliente, para as marcas, para as pessoas. Mas eu trouxe aqui hoje muito um desejo de aproveitar esse seu espaço, Sérgio, e fundamentar o que é arquitetura cenográfica, porque isso é extremamente importante para o nosso setor e pode ser uma pedra fundamental também. Que a gente está fazendo algo muito complexo, baseado no conceito, na função, na técnica e na experiência, que são quatro pilares que a gente elenca como fundamentais, e eles ainda assim transitam são 4 atributos e eles ainda transitam entre eles baseado em 4 pilares, que é, com certeza, o potencial humano, que a gente sabe, o potencial das pessoas, o envolvimento, o que a gente precisa de habilidade, como a gente precisa treinar nossas equipes. Então, tem o potencial humano, tem desenvolvimento, quais são as nossas buscas, porque assim como a arquitetura cenográfica, o desenvolvimento, ele representa o que é a arquitetura cenográfica, que é um movimento que não acaba nunca, né? Cada hora a gente está buscando tendência, material, tecnologia, o pensamento projetual, ele tem que ser tão complexo, mas ao mesmo tempo ele tem que ser tão dinâmico, que quando a gente elencou esse pilar desenvolvimento, é exatamente o que a gente entende que um profissional e todos os pares dentro dessa contextualização têm que buscar. Permanentemente estar em desenvolvimento. Então, a gente está falando também da otimização, tá? E como que eu faço tudo isso? A gente tem que ter processos, a gente tem que ter metodologias, a gente tem que ter ferramentas, a gente tem que ter softwares, a gente tem que ter um aparato para tudo isso. E assim, eu estou aqui sendo extremamente teórica, a gente até mostra umas coisas do que a gente faz, mas assim, eu entendi que essa era a oportunidade de fundamentar de fato a arquitetura cenográfica, que é o que a gente faz com tanta maestria. Para quem está nos assistindo lembrar, você tem 4 atributos. E vou falar mais o quarto pilar, que eu só falei. Estou falando aqui, mas eu estou tentando trazer para ficar bem didático, exatamente, os 4 pilares, que eu estou falando: potencial humano, falei do desenvolvimento, e ele é um movimento muito vivo. Estou falando da otimização, que é de fato aquilo que comporta a gente transformar isso num processo, numa metodologia, e tem o espaço por si só. Então, esses 4 pilares que vão permeando os nossos 4 atributos, e é o que fundamenta a arquitetura cenográfica. O espaço por si só, e é muito legal essa discussão, e estar com um profissional tão capacitado na parte criativa como o Hugo, o espaço por si só, que é a nossa grande entrega, nem sempre ele é executado. E olha que loucura, o nosso espaço às vezes é o papel em branco. Então, a gente entende que essa complexidade transformada numa fundamentação, explicada para o mercado, teorizada, ajuda muito a gente a colocar a arquitetura cenográfica no lugar que ela tem que estar. Ajuda a gente a capacitar as equipes, capacitar os profissionais e, essencialmente, trazer pessoas que enxerguem realmente esse nosso setor, essa nossa atividade com respeito, com admiração, com desejo de estar junto com a gente. Vocês acabaram de falar sobre a geração X e Y. Como que a gente atrai esses profissionais para virem trabalhar com a gente. Então, esse movimento, a gente fala que a arquitetura cenográfica, agora na celebração dos 30 anos da Bueno, a gente trouxe a arquitetura cenográfica como um movimento. Então, nós estamos com esse papel, Sérgio, e eu já tinha te contado sobre isso,
de fincar o movimento, assim como a gente teve movimentos das artes, os movimentos da arquitetura, e fincar datas e cronologia para um movimento que não é só artístico e é muito profissional, é um movimento da arquitetura cenográfica, é uma busca pelo respeito, é uma busca pela profissionalização e principalmente pela oportunidade de a gente ter a capacitação da nossa atividade, da nossa atuação, nosso setor. Então, assim, quando você falou para a gente, né, traz uma visão de tendência, eu defendo hoje, junto até com a nossa equipe que prepara esse conteúdo, nós estamos fundamentando isso, inclusive no novo curso que nós acabamos de gravar da Bueno Ensina, que também tem novidades vindo por aí, é Fundamentos da Arquitetura Cenográfica. A gente gosta muito de fincar o pé na defesa de que a gente precisa levar isso adiante e o papel do arquiteto é fundamental para que a gente traga isso como tendência. É o arquiteto assumir, de fato, essa posição de pensador da arquitetura cenográfica e o setor entender a importância desse arquiteto que vem trazer a arquitetura cenográfica. Desculpa, me estendi, mas é tudo que eu precisava explicar. Em suma, não é o arquiteto somente assimilando a ART. Não. Como até pouco tempo atrás acontecia. E a gente fala disso que a arquitetura cenográfica não é só um arquiteto assinando uma RRT, mas acima de tudo, esse arquiteto, a arquitetura cenográfica não é só um slogan para acompanhar as empresas que querem assinar isso. A gente gostaria, inclusive, de convidar as empresas que já fazem isso até para assumir que faz isso. Até colocar esse nome, porque eu acho que esse movimento vem fincar uma revolução no nosso setor. Eu lembro quando no lançamento do livro, que aliás os dois são dois dos autores do livro Arquitetura Cenográfica, que nós publicamos em novembro de 2022, e nós fizemos uma mesa que nem essa, e estava também a Cris Airosa, além de outros, e a Cris falou, eu não conhecia esse termo, eu adorei. Pediu licença para você, eu posso usar esse termo daqui para frente? Porque ele não existia. E a gente fez um rebrand na Bueno, né, que a gente chamou de Revolução Cenográfica em 2016. E a gente estava lá na agência, aquela discussão com a agência que a gente contratou para fazer o novo brand da Bueno, e a gente estava entendendo. Quando nós começamos a falar tudo que a gente fazia, a gente se ouviu. E estava vindo esse novo rebrand, continuava como Bueno Cenografia. E a gente estava incomodado. Não que seja mais ou menos, não tem essa vontade, essa pretensão da gente se colocar em nenhum lugar, mas é assumir o lugar que a gente está. E aí eu, Bueno Arquitetos, começamos a falar tudo que a gente entrega, a parte técnica, a responsabilidade técnica, todos os documentos que a gente tem que entregar, todo o pensamento projetual. E além de tudo, toda a entrega que um espaço hoje requer, e o cliente pede para a gente esse pensamento, essa diagramação de espaço, como que vai ser movimentação, como vai ser essa funcionalidade, como vai ser o conceito, como que é a técnica, como é a experiência, tudo isso vem para a gente resolver. Nós falamos, poxa, o que nós estamos discutindo aqui é um grande match da cenografia, com toda a sua apropriação e estado da arte que a cenografia vem, todo o nosso respeito à cenografia do teatro, que é da onde a gente bebe dessa fonte, e todo esse conjunto técnico da arquitetura. A gente falou, a gente está fazendo um match aqui, arquitetura e cenografia quase que nasceu com e-comercial. E aí nasceu a arquitetura cenográfica. Você que está nos assistindo, se quiserem adquirir o livro Arquitetura Cenográfica, 2 autores estão aqui conosco e o Hugo vai falar em seguida, basta entrarem no site que está aqui no lettering aqui embaixo, e vocês vão poder adquirir o livro. O livro é sensacional. Tá bom? Se quiserem também pode entrar no site portaleventos.com.br, lá sempre tem um banner remetendo para a página onde estão os livros. São 18 livros que nós publicamos até agora, num projeto de 40 livros. 18 livros, um dos mais bacanas é exatamente Arquitetura Cenográfica. Hugo, depois de tudo que a Leila falou, o que você pode nos ajudar? A Leila sempre abrilhanta, né, as nossas apresentações, debates. É um prazer estar dividindo aqui esse espaço com ela. Obrigado pelo convite e a todos os telespectadores.
E eu concordo, se eu puder acrescentar, se houver algo ainda a acrescentar, Sempre após a brilhante apresentação de conceito do que a Leila fez aqui, eu comungo das mesmas visões em inúmeros aspectos. Começo com a primeira, que eu acho que cunhar o termo arquitetura cenográfica é uma classificação que faltava ser melhor definida pelo nosso setor. A gente fala cenografia, eu entendo a cenografia como a arte de emular alguma coisa. Então, às vezes, eu posso ter uma fruta cenográfica, uma TV cenográfica, algum objeto cenográfico, porque ele só tem aplicação em cena, mas não é uma aplicação útil. E a arquitetura, eu entendo a arquitetura como a arte de acomodar programas, acomodar interesses, acomodar necessidades. Quando a gente está fazendo arquitetura, a gente vai conciliando as necessidades do espaço, do humano, do ambiente, do mobiliário, da ergonomia. E é exatamente o que a gente faz, só que de maneira cenográfica. O mercado de eventos, eu acho que é uma grande alavanca para a arquitetura cenográfica. A gente pode definir como cenográfico, por exemplo, inúmeras instalações que são perenes, que não são efêmeras como a gente faz. Você vai numa Disney, por exemplo, tudo ali é muito cenográfico, mas a durabilidade é 20 anos, 30 anos, 40 anos, e não passa de cenografia. Você não tem uma montanha de verdade ali. Você é uma montanha cenográfica. Você tem ali edificações e complexos destinados ao seu fim, porém de maneira cenográfica, ilustrativa. Então, o mercado de eventos, como a Leila bem colocou, ele exige uma dinâmica onde a gente tem uma metodologia, tem a técnica de aplicação, para que a gente possa exercitar esses conceitos, mas numa velocidade muito grande, numa dinâmica absurda, seguindo ritos e processos que são infalíveis. Um evento ele tem que acontecer, faça chuva ou faça sol. A gente já tem ali os convidados, o horário, o espaço, todo um programa, uma série de acontecimentos que dependem dessa realização dentro de um espaço. Isso é um acontecimento. E eu acho que o que a gente produz é muito bem definido por isso. É uma arquitetura cenográfica. Há uma complexidade técnica, há uma acomodação de setores, há uma cadeia produtiva tão enorme que precisa ser muito bem definida. Eu lembro que uma das grandes empresas do setor lá atrás não sabia nem se definir. Era marketing promocional. Algumas empresas ainda se vendem como mercado de promoção. Algumas como stand, cenografia. Realmente, acho que é um grande feito para o setor. É quase que uma pedra fundamental, um marco a gente se definir de alguma maneira com uma classificação óbvia. E tudo isso está sendo construído e muito bem feito a ponto de, basicamente, a gente se tornar uma disciplina acadêmica, porque realmente necessita de grandes habilidades técnicas, conceitos, estudos e aplicações práticas que assim definem, que assim as fazem necessárias. É impressionante como eu também vejo da mesma maneira. Que bom. Eu queria que vocês tangibilizassem um pouco isso em alguns exemplos. Acho que o Hugo tem bons exemplos aí. Legal, né, posso apresentar, mas assim, fica aberto a gente conversar aqui bora. junto. Acho que maravilhoso. Temos assuntos complementares aqui, vale por favor, fica então, aberto o diálogo. A Leila colocou muito bem sobre aqui alguns pilares, um que ela colocou aqui é espaço. Óbvio que a gente está sempre falando do uso humano, de como o indivíduo ele está ali se comportando na criação de um espaço. Então, quando a gente vai tangibilizar isso no espaço físico, a gente tem que pensar em como acomodar isso. E como a gente está falando de eventos basicamente para o setor corporativo, né, que a gente está dizendo, eventos também é muito amplo. A gente pode falar de eventos sociais, eventos esportivos, eventos artísticos, eventos, enfim, inúmeros eventos. Eu acho que aqui eu vou ser muito abrangente, vou falar um pouquinho mais na área de eventos corporativos, tá? A Bueno é sensacional em cenografia, ela tem muito a acrescentar e muita história, a gente tem muito orgulho disso, e é um prazer estar dividindo mais uma vez aqui esse espaço, e por conta disso, a fim que se reservou nesse momento a falar um pouquinho mais da área de stands, porque somos habilidades complementares, ali somos irmãos, né, em conceito, em espaço, em clientes algumas vezes, né? Algumas vezes. Nos complementamos em qualidades. Então eu trouxe um pouquinho aqui para falar sobre alguns projetos mais baseados em stand, embora possamos falar também sobre PDV, possamos falar também sobre showrooms, podemos falar sobre cenografia, sobre eventos sociais, entretenimento, música, arte, cultura. São as inúmeras vertentes e setores e indústrias que a gente consegue atender. Eu, normalmente, quando a gente vai falar dos nossos projetos ou de projetos que chegam para a gente, eu sempre gosto de observar que a gente tem 3 verticais que a gente procura atender como premissa, que é sempre o público, o visitante,
as pessoas que estão envolvidas naquele espaço e como aquela operação tem que funcionar. Eu acho que não é só design por design, toda forma tem que ter função, isso é um clássico, né? A gente tem que sempre seguir isso. Eu vou falar aqui uma coisa que vamos falar, o Sérgio está louco, ele não pirou. Mas eu sempre brinco com o seguinte, eu acho que o Niemeyer é um maravilhoso escultor, porque exatamente os prédios que ele constrói não são feitos para usar, e a arquitetura é para usar. Então ele deveria ter sido escultor e não arquiteto, porque usar as coisas que o Niemeyer constrói, me desculpa, mas é sofrimento. Então, é perigoso falar isso, mas é uma verdade. Mas o Hugo trouxe exatamente sobre a questão da função, né? A funcionalidade, a gente até vai além da função, a gente fala da funcionalidade. Que uma coisa, complementando, Hugo, perdão, é a gente falar de um espaço, sei lá, de credenciamento. Pensa, sei lá, no balcão, autoatendimento, mas a funcionalidade, que é quando você tem de fato... Exato. O ser humano impactado por aquilo que foi pensado. Existe a funcionalidade? Aí talvez é outra discussão do Oscar Niemeyer, mas vai lá. É extremamente profunda. E se confunde, né? O design com a arquitetura. Sim. E isso é importante, é muito importante. O design, lá a gente se define muito como uma empresa de design também, porque é necessário. Quando a gente está fazendo algo, ainda mais no nosso setor, é necessário que a gente tenha um design impactante, seja marcante. A gente está apresentando para todo o mercado e vestindo aquela marca mediante as suas concorrentes e seu público. Então é importante também que tenha uma identidade muito forte. Então a gente segue esse pilar de funcionalidade, de forma e função, acho que é muito importante. A gente tem muito marca e branding, acho que isso é fundamental hoje. E a gente também está falando de exposição, de produto, do que vai estar acontecendo ali dentro. Então, esses são os 3 pilares que sempre permearam as criações de maneira básica para a gente poder formatar um espaço. Porém, eu percebo que dentro dessas grandes verticais, que são os básicos para poder se projetar um bom espaço, se criar um bom espaço, a gente vem vivendo tendências que algumas são atemporais, outras são moda que está indo e voltando, e a gente consegue perceber isso de uma maneira muito, muito fácil. Né? A indústria é feita para se reciclar de tempos em tempos, né? A moda é assim, vai e volta o tempo todo, acabamentos, materiais, texturas e soluções. E agora eu lembro de momentos onde a gente sempre fazia muitos projetos que eram baseados, por exemplo, em ferro e tecido, daqui a pouco projetos que eram baseados em madeira e pintura, daqui a pouco a gente tem tendências onde a gente está fazendo tudo no estilo industrial. Então a gente vai vivendo e vai revivendo soluções, e eu acho que nesse momento a gente tem algumas tendências muito bem definidas. Uma das coisas que eu consigo perceber, que é clássico, é assim, todos os espaços que a gente faz, ele tem que ser uma experiência. Hoje em dia não se faz mais um espaço por fazer, isso é só no ambiente, é um grande lugar, mas tudo tem muita experiência. Outra coisa que eu percebo, tudo é muito instagramável, tudo tem uma ativação, tudo é pensado no macro e também no micro, é pensado para que aquele ambiente ele não seja só ali naquele momento, mas ele se expanda através de rede social, se expanda através do espaço e consiga atingir o objetivo dele não só ali naquela região, mas através das redes, etc. Outra coisa que é maravilhosa que a gente tem, mas eu percebo assim, muita tecnologia através de audiovisual, luminotécnica, eu acho que é fundamental, uma tendência muito grande. E também sustentabilidade. Então, nesses subsetores que a Leila classificou tão bem numa hierarquia, eu acrescentaria dentro dessa coluna aqui, a gente está falando da criação de espaço, alguns pilares que eu percebo como tendência na arquitetura. E no momento que você achar adequado, eu posso até apresentar algumas coisinhas que ilustram um pouquinho do que eu estou falando, mas a gente tem bastante coisa aqui para conversar. Então vamos mostrar uma primeira tua, claro, e depois claro. Vamos ver uma da Leila. Vai, mostra a primeira tua. Acho que a gente pode falar um pouquinho de tecnologia. Eu acho que um exemplo que transmite bem um projeto que a gente construiu, e quando eu falo em construção, eu acho interessante a gente sempre dar crédito que é um projeto a 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos, 10 mãos, 14 mãos. Cocriação. São inúmeras equipes de multidisciplinas fazendo algo aqui fantástico e fabuloso. Isso é possível a gente realizar tudo isso porque há muita gente competente envolvida. Eu gostaria de citar todos. Não posso fazê-lo porque se eu fizer para um, pode ficar injustiça não fazer para outro, mas fica aqui o crédito a todas as pessoas que participaram desse trabalho, um trabalho tão legal. Aqui eu vou falar um pouquinho do que ilustra a tecnologia no projeto da Samsung, tá? Se quiser colocar aqui na tela. É um vídeo um pouquinho longo, mas eu queria que vocês observassem o tamanho de tela e como a gente aplica aqui luminotécnica, audiovisual
e tecnologia de maneira geral em todo o espaço. Aqui a gente tem um projeto onde, em inúmeros setores, e pensando que eu tenho um solo, um piso térreo, que vai ser muito preenchido com posições para gamers, para visitantes, para palestrantes e um público muito grande, toda a arquitetura foi levantada ali para cima. E, em vez de fazer grandes revestimentos e estruturas sólidas que preenchessem com densidade isso, olha o que a gente teve aqui nesse projeto. Os criativos aqui tiveram uma solução que eu achei super interessante, que foi fazer uma testeira, onde a gente colocou strip LED. Então, quando a gente olha pelo lado de fora, você consegue perceber que, através da luminotécnica, a gente tem um efeito visual de azul para branco, fazendo transições e efeitos, apresentando cada conteúdo. Em uma das áreas que vocês conseguem perceber a exposição, toda a silhueta onde a gente tem os produtos estão demarcadas com neon LED. Então, a gente tem aqui uma área com telas, com video wall, com logo retroiluminado, com strip LED, com conteúdo passando o tempo todo, e é um projeto que a gente consegue observar nele muito mais tecnologia do que, de repente, design e forma. Não que não há design, não que não há solução. Há também, é um projeto muito famoso, foi muito comentado, teve um buzz absurdo, é um projeto que é candidato a prêmios, inclusive, mas eu consigo observar aqui nesse projeto uma aplicação muito prática do que algo tecnológico. Talvez pela singularidade que tem com Samsung, com equipamentos, com tela, com game, com vídeo, é um exemplo que eu gosto de apresentar com relação à tecnologia, tá bom? Depois, se a gente quiser falar sobre sustentabilidade, também um pouquinho sobre experiência, sobre ativações, a gente tem outros exemplos aqui. Eu vou complementar esse projeto maravilhoso do Hugo. Hugo, só de olhar esse vídeo, essa imagem, eu vejo os 4 atributos nitidamente aí. Consegue perceber, Conceito, técnica, funcionalidade e a experiência. Me permite um crédito aqui, é o projeto da The Public House. E aqui nesse vídeo dá para ver como a gente tem um solo totalmente habitado e a gente consegue trazer toda a marca para cima. Experiência Exatamente. pura. E, acima de tudo, quando a gente fala dos 4 pilares, e como você falou, não tem uma coisa tão maciça, né? A gente usou um artifício que são a strip LED na testeira, não tem um material revestido, mas é tanto pensamento projetual por trás disso. Sem dúvida nenhuma. Não é? E aí, você elencou aí uma cocriação super composta, mas como é interessante a gente perceber quantas pessoas pararam para pensar em tudo que está envolvido aí. Deve ter ponto aéreo para caramba, a parte elétrica, a funcionalidade de todos esses equipamentos. 495 colaboradores. Então, assim, é tão mágico a gente olhar um exemplo desse e perceber, né, que isso é arquitetura cenográfica, né? Acho que uma grande maioria deve estar naquelas gerações Y e Z, né? Sem dúvida nenhuma. Sem Porque dúvida. eles Sem dúvida nenhuma. já nasceram cocriando, né? Exatamente. Eles já entendem o que é cocriar, né? Eles entendem essa relação, né? Esse trânsito livre. Eu gosto muito da maneira com que eles fazem collab. Eu acho que é uma geração mais coletivista do que a geração anterior. Com Como a gente certeza consegue são. fazer isso numa dinâmica. O anterior que você está falando é qual? Você está falando agora da Z ou da Y? Ou quem é anterior delas? Eu falo da geração, antes X. os millennials, X. se eu não me engano, X. né? X. X. Eu falo da geração mais atual. A geração mais X. atual, eu acho que eles são grandes coletivistas. Eu acho que eles conseguem ter um olhar que eu, mais antigo... A geração X está Talvez não aprendendo tenha. na dor, né? Fazer as collabs, o colaborativo, Sim. do compartilhamento, né? O ensinar o que se faz, isso é uma das coisas que a gente sente muito também. Sim. Leila, vamos ver um case teu agora. Eu estou passando a gente tem uns vídeos, acho que os meninos começaram a passar aqui. Eu gostaria de complementar essa questão que o Hugo falou da sustentabilidade, porque a gente está trazendo isso como um complemento de toda a cadeia, né? Especificamente, a gente tem uma técnica de construção muito diferenciada do mercado, que é um outro lugar de ocupação, a gente estava até discutindo aqui antes de começar, que é o tecido e que é a estrutura. Então, tudo que vocês podem dar uma olhada que está acontecendo aqui, e se a gente fosse fazer uma análise, né, do que é efetivamente a arquitetura cenográfica em cada um desses que está passando, a gente vai conseguindo enxergar o atributo e os pilares que permeiam. Mas a importância da gente falar da sustentabilidade e agora essa exigência do nosso cliente, e eu acho que tem uma tendência vinculada a isso, que não é só a gente cumprir aí os objetivos junto com a ONU até 2030, mas é a gente entender exatamente o que é o ESG
e trazer isso, e uma provocação que eu vou fazer, e trazer isso para a nossa realidade enquanto setor, enquanto ativos, ativantes, como fala, ativistas da nossa área, Sérgio e Hugo, vocês me permitem até trazer um pouco sobre a nossa entidade, o quanto a gente discute sobre a importância do nosso papel, mas da gente tentar buscar e emplacar como tendência o profissional da nossa área e evidenciar o S do ESG e lembrar que a gente precisa para tudo isso pessoas, por isso que a gente fala muito do potencial humano, mas que como tendência a gente precisa capacitar, valorizar cada vez mais e complementar todas as nossas técnicas e tecnologias com pessoas. Estamos falando aí do mundo completamente focado agora para a inteligência artificial, mas o nosso setor depende muito das pessoas e as pessoas são o S do nosso setor. E quando eu trago isso para falar de tendência, é porque eu tenho sentido muito fortemente, recentemente a gente teve grandes e importantes entregas, uma já até passou aqui, que a gente demanda de pessoas e de tempo para trabalhar. Nós estamos falando de eventos, o tempo é curtíssimo, mas ainda assim uma tendência que eu vejo é a gente pensar mais nos seres humanos e nos profissionais que estão envolvidos na nossa área, Sérgio. Eu acho que é importante olhar isso como tendência também, de valorizar o ser humano em detrimento de tudo que a gente está assistindo, principalmente falando de tecnologia e inteligência artificial. Leila, eu sei que vocês são muito criteriosos em aceitar trabalhos. Parece que eu estou falando uma besteira, aceitar trabalho, porque a Leila não aceita qualquer encomenda. Parece contradição, né? Uma empresa privada. Mas essa é a pergunta que eu vou fazer, mas você pode falar sobre isso também. Tá. Mas a gente tem visto hoje, cada vez mais, os clientes apertando os prazos de contratação, de execução, de entrega. Quer dizer, cada vez o tempo está diminuindo. Como é que você está trabalhando com isso, Leila? Jura que nós vamos falar disso, Sérgio? Gente, era a tendência, lembra? Mas aqui eu trouxe essa é uma tendência. Eu trouxe essa tendência é ruim. É uma péssima tendência. É uma péssima piores, tendência. Mas essa aí é uma das ruins. Mas eu adoro você dar esse espaço para a gente falar sobre isso. Eu acho que é uma oportunidade, tanto até porque eu fiz essa provocação. Não vamos falar, gente, de ESG e não vem com hipocrisia de achar que ESG é me chamar para fazer um espaço... É difícil associar ESG a eventos de uma maneira onde você vai com profundidade no tema, né? É difícil, até porque a gente precisa de normativas mais voltadas para a arquitetura cenográfica, né? A gente sabe ainda tem critério da NR18, você sabe bem disso, você trabalha com construção civil também. Sim. Mas, enfim, Sérgio, eu acho que... tá? Agora eu vou falar de um olhar extremamente específico meu e do Bueno, que nós também temos que saber onde é o nosso lugar. E quando você traz que a gente está sendo criterioso para escolher, para aceitar, é principalmente por conta dos moldes que vêm para a gente. A gente tem um critério de filtragem do que chega para a gente que está totalmente relacionado a tempo. Tempo de montagem, tempo de projeto, nem vamos falar antes, tempo de projeto, tempo de montagem e tempo de desmontagem. E tempo de pagamento. Também. Tá bom. Que é outro É que não é uma... Tá indo bacana. O Sérgio... E tempo de pagamento. Vamos trazer para a discussão que é importante. Então, assim, a gente tem um filtro dentro da Bueno, a gente chama até de matriz do equilíbrio, que a gente analisa esses 4 pontos e principalmente verba. Um dos quadrantes é verba. Então, a gente não põe nenhum projeto para dentro da Bueno sem passar por essa matriz do equilíbrio e sem saber exatamente qual é a verba. Porque daí a gente faz aquela continha de padaria. Matriz do equilíbrio é um nome bonitinho, mas é conta de padaria. Você tem quanto de verba, tira o mínimo que minha empresa precisa para trabalhar, é uma margem de contribuição, então cada um deve ter o seu. Eu tiro dessa verba esse tanto que eu tenho que ter para sair para trabalhar, senão minha equipe não sai daqui de dentro. Eu tiro quanto que é a nota fiscal, quanto que eu preciso ali para dar a parte de tributos, e aí eu coloco o cliente numa realidade. Olha, o que você tem de verdade de verba é isso. Aí você começa a trazer os critérios. Qual é o tempo de montagem? Tempo de montagem curto, você precisa de uma equipe muito mais parruda. Quando você leva a equipe em condições
questionáveis, extremas, né? Extremas, você precisa cuidar dessa equipe. E aí é que eu quis fazer a provocação das pessoas. Você precisa cuidar da equipe. Porque se a gente está falando de capacitação, está todo mundo reclamando que está com problema de mão de obra. E, ao mesmo tempo, as empresas não estão focadas nas pessoas, não estão cuidando, o mercado não está cuidando da pessoa, a gente não tem como atrair pessoas para vir para o nosso mercado. É um ciclo. E me permite, Leila, acrescentar que quanto mais escasso a mão de obra, e é um mercado que depende de valores humanos, mais caro a gente tem. Mais caro fica. É isso, é simples assim. E aí a gente lá na Bueno, a gente faz o nosso critério de escolha assim, mas numa conversa muito clara com o cliente, mostrando. E aí eu entendi, né? E recentemente eu falei com a equipe, que nós estamos num papel até mais de educar o mercado, falando desse filtro, do que necessariamente se posicionar com o negócio, porque tem cliente que fala, eu nunca tinha pensado nisso, nunca ninguém me contou sobre isso, nunca ninguém me mostrou uma realidade como essa. E a gente passa a ser educador do mercado. E é sempre o convite que eu faço quando a gente tem essa... Nossa, eu falo pra caramba, né? Não, tá indo... Adoro te ouvir. Nesse caso, você está falando, porque, só para me entender, você está falando de planilha aberta? Não necessariamente, porque a planilha aberta é quando você já pôs o job para dentro de casa. Eu estou falando de um passo antes, Sérgio, antes de pôr o projeto para dentro de casa. Você também trabalha com planilha aberta? É análise mesmo. Eu trabalho com a planilha completamente aberta para o nosso cliente. Até porque, assim, só para concluir esse pensamento de falar para o cliente que eu não vou fazer com você, mas a gente explica. A gente explica e sabe que a gente tem feito muito? Orienta. Olha, eu acho que para isso, você não precisa da Bueno. Existem outras empresas que vão te atender melhor, porque talvez o meu acervo, aí falando de tecnologia, talvez o meu jeito de te entregar nem seja o que você espera. Eu trabalho com box, truss e tecido. Você já entendeu como é o acabamento disso? Que não vai ser isso aqui? Que não é a marcenaria, não é aquela perfeição, é o que a gente está fazendo para você é diferente? Aí a planilha aberta é outra história, né, Sérgio? Mas eu quero só ressaltar a minha provocação aqui enquanto tendência, que nós precisamos trazer para a nossa discussão a importância das pessoas, a importância do nosso profissional. E quando a gente se depara com essas condições insalubres, você não está valorizando o que a gente tem de mais importante, que é a equipe. É só isso que eu quis ilustrar. E o quão sustentável é isso, né? Você desgastar uma equipe até que ponto? A gente vive situações lá também na Fink. Não quero trazer aqui só os pontos críticos, a gente tem sabores e dores aqui para falar. Lógico, claro. Mas assim, existem situações onde há projetos onde a gente consegue colocar o preço humano nisso. O quanto a gente vai realmente desgastar a equipe. O quanto a gente tem que avaliar todo o contexto para poder pensar nessa precificação. Que incrível isso. E às vezes não tem como precificar. Tem. Como é que você consegue classificar um projeto? Você fala, olha, o risco aqui é absurdo. E se eu atender esse cliente nessas condições, eu também vou estar atrapalhando toda uma condução, uma cronologia de outros eventos para poder fazer tudo muito bem feito, ou sacrificando até que ponto um pai de família, um trabalhador, Exatamente. seja ele um arquiteto que vai fazer um projeto executivo, seja um atendimento que vai ter que estar dedicado com o dobro, triplo de horas àquele projeto, ou seja, um marceneiro, um chão de fábrica, logística. Lá a gente tem, Sérgio, assim, a Leila, acho que ela foi frontal a falar alguma coisa aqui, que é a gente saber escolher nossas batalhas, as nossas principais funções, onde cabe a gente focar energia. A gente viveu esse dilema há pouco tempo e parece fácil, né, o empresário tomar uma decisão de falar, vou aumentar o meu parque fabril. A gente duplicou nosso parque fabril, Leila, e a gente está com 5 mil metros quadrados, instalado super bem, com inúmeras disciplinas, marcenaria, serralheria, tapeçaria, pintura, comunicação visual, elétrica. Gente, o que é necessário para fazer? E mesmo assim eu continuo enfrentando os mesmos problemas de quando eu não tinha esse parque fabril nessa dimensão. Aí eu aumento a minha mão de obra. Hoje eu tenho um time de criativos com designers, projetistas, arquitetos, até engenharia eu tenho na empresa hoje. Ao ponto do nosso cronograma, a gente pediu para uma equipe desenvolver um sistema, um software, para fazer a distribuição de maneira igualitária, para todos os profissionais se sentirem valorizados em condições iguais. E não sobrecarregar nenhum núcleo, né? Perfeitamente. E às vezes há situações onde eu tenho profissionais
com tempo hábil para poder fazer projeto, mas eu não consigo melhorar a entrega do nosso projeto com mais vistas, com um render mais aprimorado, com uma animação, ou com uma criação mais polida, uma precificação, ou com estudos mais aprimorados, porque o próprio cliente não dá prazo para a gente criar alguma coisa. Não tem tempo. Então chega um briefing com 2, 3, 4 dias para uma entrega de algo absurdo. Então nem com uma equipe deste tamanho, onde eleva o DRE da minha empresa a um nível altíssimo, para sair de um ponto de equilíbrio, e com uma empresa onde cada um tem a sua função, metodologia, cada um tem a sua matriz de responsabilidade, nem assim a gente consegue atender algumas demandas, e vale a gente analisar assim aonde escolhendo essas batalhas, aonde vai o nosso esforço. E eu acho que tudo bem, é assim que funciona, é assim que é válido. Você vai hoje no McDonald's, você sabe que você tem ali um fast food, é expresso, é de 1 a 10, escolhe aqui, e dá para você personalizar no máximo, coloca mais um queijo aqui no Big Mac. Ou você tem a hamburgueria tailor-made, e está tudo ok. Eu acho que isso é muito posicionamento e é saudável no mercado. Legal, perfeito, muito bem colocado. Vamos ver mais um case? Vamos. Já que a gente está falando de sustentabilidade, vou mostrar um case aqui que fala de um outro olhar sobre sustentabilidade. O Stark Bank, eu acho que é um bom exemplo disso. A Leila bem colocou que ESG é um conceito muito mais amplo do que simplesmente você falar, olha, eu estou usando materiais certificados ou estou fazendo reuso de alguma coisa. Envolve todo um contexto de inteligência, de cuidado social, de governança, de critérios muito bem estabelecidos para você fazer alguma coisa. E aqui eu vou falar de aplicação prática de sustentabilidade na arquitetura. A Stark Bank nos procurou e a gente criou um projeto onde ele fosse 100% reaproveitável em 2 eventos. Esse aqui foi na VTEX Day, um evento que a Leila fez uma entrega maravilhosa, bueno, e só elogios. Vocês podem perceber como a gente pegou a mesma matéria-prima, a gente pegou ali os commodities, nesse caso, eram tubos de papelão usados em construção civil, e a gente conseguiu organizá-los de uma maneira onde ele fizesse todos os elementos básicos da construção através de 2 torres que simulam árvores. A gente tem a comunicação num formato ali geométrico, né? Eu tenho o polígono que está apresentando a marca para todos os lados. Ilustro isso aqui um pouquinho com o paisagismo, que eu, na verdade, não acho nem tão sustentável, porque essas plantas acabam depois sofrendo um pouquinho, mas a gente conseguiu remontar esse projeto em outras edições, utilizando integralmente todos os materiais eleitos para o primeiro projeto. Então, é uma aplicação prática de um material reciclável, reutilizável, num projeto feito de maneira inteligente. Não basta usar papelão, não basta usar USB, não basta usar MDF, não basta usar vidro e materiais que são recicláveis. Tem que também saber como utilizar isso de maneira inteligente, armazenar, cuidar, dar manutenção. A GTM uma vez usou um termo que eu acho maravilhoso, que é assim, a gente não cobra pelo material que a gente usa, eu não cobro pela madeira, eu cobro pelo que eu sei fazer com a madeira. E eu guardei aquilo no coração, é uma empresa que eu admiro também, é exatamente isso. Eu também admiro muito, perfeito. Nossa, lindo esse projeto, Hugo, amo. Fico feliz. Depois eu mando aqui para a edição para colocar também as outras variáveis dos outros eventos. Muito pouquinho de tendência também. Tem algum projeto que você gostaria de salientar, Leila? Se a gente for falar como tendência, eu vou defender o papel do arquiteto, né, Sérgio? Que eu vejo isso como uma tendência, é o arquiteto ser o pensador dos espaços que a gente precisa para os eventos. A gente acabou de entregar, eu acho que eu trouxe um vídeo, não vou saber se está aqui, se não tiver a gente coloca. A gente acabou de entregar semana passada o Fórum E-Commerce Brasil, que é um case excepcional, só que a gente mudou de casa, né? Fazia lá no TEC, no Transamérica Expo, e agora a gente veio para o distrito Anhembi. E esse projeto foi, apesar da gente fazer há muitos anos com eles, a gente faz desde a edição de 2017, esse projeto teve uma complexidade dessa vez que deixou a gente assim bem surpreso. Uma porque o lugar é muito grande, a gente também realmente não imaginava o que seria esse impacto. Nós pulamos de 15 mil pessoas, de 15 mil visitantes para 28 mil visitantes, né? Quantos? Do pavilhão? 1 ao 4, usamos 4. Só ficou de fora o 5º pavilhão e ainda usamos toda a marquise para fazer credenciamento. Então foi um case absolutamente desafiador pelo tamanho na qual ele se tornou, mas assim,
Esse cliente é muito especial, é um cliente que entende esse time, a gente começa a trabalhar com muitos meses de antecedência, né? Delícia. Isso é sonho de consumo, né? E eu acho que a escolha está muito nesse sentido, né? É um cliente que não faz concorrência, Hugo, né? É um cliente que entende o valor de ter uma empresa que vai se adaptando, vai crescendo junto, um parceiro que vai entendendo todas as dificuldades, que vai melhorando junto, dá a chance da gente se desenvolver. É um parceiro mesmo, É né? parceiro. E eles chamam a gente como parceiros mesmo. Então, assim, esse case, por ele estar muito recente, para a gente foi um grande aprendizado. Ele ficou lindíssimo e realmente ficou muito bonito. Os clientes ficaram muito felizes. A gente, 100% eu não vou falar, mas 90% foi de box trans e tecido. Impressionante, mas foi. E ele teve aí uma demanda importante que a gente está até em avaliação. Foram 8 dias de montagem, então o tempo não é problema. Mas a desmontagem foram 24 horas. Dá para ser tudo perfeito. Não dá. Então esse é o maior desafio que nós estamos agora. Inclusive a semana que vem a gente tem uma reunião com o cliente para a gente entender. Foi assustador para todo mundo. A gente não imaginava que a logística é uma dor, que é legal você ter perguntado de um case, que eu quero trazer uma dor para a gente, que a gente aprende na dor, né? É legal ver pronto, a gente sabe como é bacana, mas é bom falar que a gente também tem as dores, como você falou. Nós erramos completamente na logística da desmontagem, completamente. Então, hoje a gente está... Nós Bueno, porque eram muitas áreas espalhadas. Não, a Bueno, eles erraram pelo tempo de ter aceitado essa desmontagem. Não foi nem 24 horas, porque os 2 primeiros pavilhões, 1 e 2, tinha que entregar às 7 horas da manhã. E era onde estava a maior plenária e uma outra plenária intermediária. Eles tiveram um problema de agenda com o distrito Anhembi. A gente teve aproximadamente 5 horas para entregar 2 grandes pavilhões. Já mata a equipe, né? Cadê, né? O cuidado com o humano ali. E nesse momento, a gente não soube quantificar. Você vê como a gente erra, mesmo com tanto tempo de mercado, né, Hugo? A gente errou. A gente errou na quantificação, talvez se a gente tivesse sentido de fato essa dor do espaço, da quantidade de material, da quantidade de equipes envolvidas, todo mundo entrando com um caminhão para desmontagem, a gente errou em aceitar sem fazer uma análise muito... Sabe o plano de contingência, Sérgio, que é tão importante ser curioso feito? Com quantos caminhões deve ter ido? O Samsung foram 67 carretas, eu imagino no seu evento. Eu não sei te responder isso não, é uma boa pergunta, foi muita coisa, foram muitas. Pra ter noção da mobilização para produzir um espaço E ainda assim, Hugo, hoje a gente percebeu, já fazendo todas as reuniões com a equipe, todo mundo a gente tem uma reunião de avaliação lá com a equipe, já entendemos que a gente vai ter que pensar na desmontagem como um evento. Que hoje ela é um pouco mais consequente, ela vai na sequência e a gente já está dominando. A gente subestimou o poder dessa desmontagem. E a estrutura de cais, etc., do distrito... As docas todas? Docas, tudo Funcionou bem. A gente pode entrar com os caminhões e eu acho que o que faltou lá foram caminhões menores para transitar entre áreas ou carrinhos mais eficientes, coisas que pudessem, de fato, ter fluído melhor. Essa experiência foi maravilhosa. Até caminhões menores, carrinhos, aqueles carrinhos de carregar motorizado. A equipe foi falando, porque é tão grande o lugar, Sérgio. Bom, os produtores, eles voltam com dores no pé, quando eles vão trabalhar em grandes pavilhões. Bolha! Assim, a gente pensa em patinete. Exatamente realmente isso. Absurdo. E quando é uma desmontagem tão extrema quanto essa, a gente está falando também da depreciação de ativos, né? Imagina o quanto você perde de parafusos, o quanto deprecia o seu box truss, o quanto equipamentos de iluminação, técnica, áudio, eles estão sofrendo, né, por não poder ser desmontados da maneira um tempo mais adequado. É muito então, triste. Isso também volta em custo para o cliente. Eu lembro, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, lá no AMB houve 2 feiras que praticamente colidiram. Tinha assim 5 horas para desmontar uma feira monstro. Simplesmente a decisão que o cara tomou é o seguinte: trator. Meu Deus. Entrou com um trator Ainda e foi bem que foi há 20 anos tudo. atrás. Destruindo tudo, porque não tinha. E foi para onde depois do trator, todo entulho? Não, foi jogando entulho, foi jogando tudo para fora. Foi pro estacionamento. Hoje não dá para fazer Sentido. isso. Nós percebemos essa diferença. Porque, inclusive, eram 2 empresas concorrentes, quer dizer, não abriu mão de nada. Ninguém cedeu. Ninguém cedia nada. Então, simplesmente, quando ele chegou, acabou a feira, eram 8 horas da noite,
Começou a entrar, mas não era tatu, era Nossa, sabe aquele tatu com aquela, como é que chama? Moto elevador, sei lá o quê? Meu E Deus, esmagando Sérgio. coisa, aquela que tinha coisa para esmagar. Se fosse um salão do automóvel, eu fico imaginando levando Mercedes, BMW, arrastando tudo. Teria sido- Ainda mas- bem que foi há 20 anos atrás. Mas eu não sei se é. Mas é a eram diferença eram entre- duas feiras na área de tecnologia. É a diferença que a gente fala Expo, hoje talvez? muito lá na Abrace, né? Expo. Eu não vou citar aqui porque É. eu posso errar e ser Verdade. inconveniente. É. Mas eu tô com uma lembrança de uma aqui, mas eu não. Mas a fora diferença do que a ar gente eu posso discute lá falar. na Abrace, né? Que é entre desmontar ou destruir, né? É isso. Porque em essa certo foi tempo destruir. você consegue Não, destruir. e tinha um detalhe interessante. Como era feiras do mesmo setor, tinha uns 10 estandes que iam ficar no mesmo lugar. Então você ainda tinha que passar o trator, mas não podia destruir o stand A. Poxa. Você ainda tinha que ficar desviando do que ficava. Existia isso ainda, hein? Hoje não tem isso. Feiras do mesmo setor serem em Não, seguida. foi uma em seguida da outra. Nunca vi isso. Você já deve estar imaginando de quem eu É estou uma falando, loucura. mas... Destruir e desmontar. O SG pede para desmontar. Porque até se vai usar novamente, igual o case que você mostrou Sim, no sim. stand, como que você reutiliza, como que você reapreita material. Então você precisa de tempo para desmontar, não para destruir, Isso é né? quando você tem um Perfeitamente. poder público locando, que não tem preocupação com nada disso. Isso não aconteceria no Centenorte, num Não Transamérica. aconteceria. E agora E com hoje a não vai Libi. acontecer mais também por Mas conta da aqui, GL. O cara estava querendo uma... acabou meia-noite, no outro dia começa a montagem da outra. E daí? Loucura, Sérgio. É. Tô triste. Eu acho que isso a gente melhorou muito, mas de um modo geral a gente precisa O que melhorar. melhoramos? Vamos até falar. Vamos começar aqui, Leila. Eu me lembro dos seus stands, por exemplo, que eu adorava quando eu entrava no Brasil Promotion. Aquele stand que você fez no Brasil Promotion, que a gente ficava... Imersão, de né, imersão, Sérgio? de som. Eu acho que nós melhoramos, inclusive, nesse ponto, de trazer espaços com mais imersão. Trazer espaços que, de fato, colocam o visitante como protagonista. O Auli, nesse ponto, foi um pioneiro, né? O Auli sempre foi, assim como você é no setor, você e o Auli são dois visionários e que não desistem, né? E que não desistem, insistem. Eu vejo que a melhora veio nesse protagonismo. Nos briefings, dificilmente a gente falava de quem ia estar lá usando o espaço, quem ia usufruir do espaço. Falava-se muito da marca, falava da exposição do produto, falava da mensagem, falava, tá, mas e o que a gente vai fazer para quem vai estar lá de fato? Então, acho que isso a gente melhorou muito com esse nosso pensamento projetual. Eu acho que foi uma grande mudança. O que você acha que melhoramos? Olha, eu vou... Souvenir tá aí? Pra gente... Maravilhoso. Olha aqui quando a gente está falando de Maravilhoso. experiência, como funciona. Esse projeto, ele basicamente ele é muito puritano com relação à tecnologia, ele é muito minimalista em inúmeros aspectos com relação à tecnologia ou até, como eu havia dito, e também ativações, mas perceba como nele a gente tem o conceito mais clássico de experiência através de imersão dentro de um espaço. Na concepção desse projeto, a gente tem ali empenas, onde elas estão dispostas de maneira radial. Para o público comum, o que é uma empena? Uma empena é uma parede, vamos chamar dessa maneira, tá bom? Parede. E nessas paredes a gente tem a criação aqui de forma livre de um túnel e cada parede está pintada com uma cor da Souvenir, seguindo uma paleta crescente de cores, né? E dentro desse ambiente a gente tem ali uma imersão. Por que eu tenho isso? Ali dentro eu tenho uma espécie de anfiteatro no formato circular, que eu considero o formato mais democrático possível, porque todos ficam numa posição, né, muito interessante para conversar, para dialogar. E eu tenho ainda um piso reflexível que vai dar esse efeito de túnel. Então eu tenho uma imersão física mesmo, literalmente. Analógica, eu falaria Não, tão analógica, essa palavra tão verdade. analógica é linda para esse caso. Ela é linda e ela é genuína, né? É a Sim. pessoa com Que o feira espaço. foi essa? Exatamente. Então você olha um projeto Revestir. que é basicamente um clássico. Você tem aqui, talvez, não muito É mais a gente revestir vai ver com projetos house decor, como eu acho. esses. A gente tem aqui exatamente uma interação integral do ser humano com o espaço, onde a gente tem exposição de produto na parede, a gente tem imersão, a gente tem conteúdo, a gente tem uma criação muito bem realizada.
para esse projeto. E o aproveitamento do material? Aqui a gente sempre utiliza MDF, nesse caso, né? E utilizou uma técnica antiga. Hoje em dia a gente não usa mais isso. A gente usa parede revestida com napa, curvim, materiais vinílicos. Aqui não, é massa e pintura. Então a gente não tem muito reaproveitamento, mas o MDF é um material que é feito de madeira reaproveitada, então a gente teve esse cuidado de fazer dessa maneira. Lá a gente é certificado, toda a energia da fábrica fotovoltaica, a gente tem cuidado com destinação e uma série de coisas. Mas eu gostaria de ter mais reaproveitamento. Esse piso em espelho, por exemplo, a gente não consegue uma performance muito boa. Né? Infelizmente, ainda mais sendo pisado. E há entregas que não permitem isso, né? Há entregas que são impecáveis. E há clientes que nem sempre têm um budget tão bom que permitem a gente fazer um material de reuso. Esse case é um case interessantíssimo, da família Otaki, um prazer trabalhar também, um collab muito bacana. E dá para perceber nos traços, né? Quem é da arquitetura, a gente falou muito, né? Dos profissionais, eles vão perceber a personalidade desse projeto da família Otaki aqui. É muito bacana. Deu para trazer mais um case e depois, num momento apropriado, tem mais um aí que a gente fala, mas a gente fala mais de ativação, que é uma outra tendência. Esse eu acho que é um exemplo bem clássico de experiência integrada à arquitetura. Como nós estamos partindo ali, já fala do outro, então, porque Bora, nós estamos partindo para o final, e depois eu tenho mais uma pergunta que não é de case, eu acho. Bacana. Tá. Vamos para o Grupo Petrópolis, é uma companhia que a gente atende fazendo todos os eventos do ano já há algum tempo. E nesse projeto eu quero mostrar umas características para vocês. O Grupo Petrópolis é uma indústria de bebidas absurda e tem inúmeros produtos. Eu vou citar aqui alguns. A gente tem Itaipava, tem TNT, tem Cacildes, tem Petra, tem Cabaré, inúmeros produtos. Se vocês observarem esse projeto, cada produto tem uma subconfiguração onde tem um espaço para cada um deles. E cada área é instagramável, cada área é fotografável, cada área é uma ativação diferente. Itaipava está aí, uma geladeira retrô, onde a gente tem ali a estrutura metálica com os filetes de LED, trazendo toda uma comunicação conceitual para esse projeto. Vai passar aqui Itaipava, vai apresentar uma outra sequência com um outro produto. Deixa eu ver como o editor fez esse vídeo. Aqui é Petra. A gente tem uma outra ativação feita diferente, já com tecnologia, com painel touch, com uma exposição apropriada para essa marca. Funcionalidade. Exato. Olha, eu falei. Estou trazendo os atributos, estou aqui. Ali a gente viu Black Princess, que tinha uma linguagem mais contemporânea, a gente tem algo mais industrial, com cimento queimado, tubulações aparecendo. Esse display é interessantíssimo e apresenta um pouco do que foi Black Princess. E toda a linha de produtos ali para ele. Olha ali, a gente tem TikTok com TNT, que era um trabalho onde a gente tinha royalties envolvidos com as marcas, os gostos das bebidas energéticas, e cada uma trazia a sua marca, onde tinha uma outra linguagem na apresentação. Quando eu mostrar Cabaré ali, vocês vão ver um ambiente todo verde, com barris, com lâmpadazinhas. Tinha degustação? Tinha muita degustação ali, né, dentro do limite do que era possível num evento. Cacildes, aquela arvorezinha que eles chamam de pé de mé. Pé de mé. Como o Mussum diria, né? Aí Cabaré, aquela areazinha verde. Então, cada pedaço foi cenografado, foi pensado, foi criado. Então, vocês podem imaginar aqui o expertise que é necessário para um criativo, para um designer, para um arquiteto, entender o guide de cada marca, o que é cada produto, estudar esse mood board e conseguir fazer um guarda-chuva onde tem a hierarquia da marca principal, e lá dentro você acomodar 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 sessões diferentes, além de tudo que precisa no stand. Um stand com mais 300 metros quadrados de mezanino, 8 salas de reunião, diretoria, backstage, climatização. Técnica pura, funcionalidade absurda. Mas aqui eu tenho técnica, funcionalidade e a experiência inteira. Perfeito. E todos os atributos trabalham em detrimento da experiência que é entregue. Detrimento não, a favor da experiência. A favor, desculpa, não é detrimento, a favor, muito bem. E todos se comunicando, se acomodando naquela arte que a gente estava falando. A arquitetura é isso, é a arte de acomodar todos esses interesses de uma maneira muito bem feita. Então, como eu estava dizendo no começo, não tem como não concordar com a Leila. É prazeroso a gente poder dividir aqui, comungar das mesmas percepções, porque só mostra que a gente está indo num caminho que eu acho que deriva no mesmo lugar ali. Tanto o Hugo, a Fique Ideias e a Bueno Eventos, arquitetura cenográfica, boca torta, tantos anos juntos, são sócios da Abrace, uma associação criada fundada pela Leila,
foi sua primeira presidente, e hoje a Abrace está muito preocupada na também. Abrafec, né? Na Abrafec foi junto com a CAI, depois a Abrace foi uma junção. A Abrafec teve o prazer, e a Abrace teve o prazer de receber a Abrafec Isso numa mesmo. fusão, conciliando empresas de cenografia de estantes debaixo do mesmo guarda-chuva. Conheci a Leila pessoalmente, já era fã do trabalho antes, me associando à Abrafec. E foi onde eu percebi a primeira limiar, onde eu falei, olha, a gente tem algumas coisas interessantes no mercado, um movimento onde todo mundo tem as mesmas dores e preocupações. Então é legal essa singularidade assim da gente ter essas. E hoje a Abrace tem uma preocupação muito grande com a parte de sustentabilidade, selo de sustentabilidade, etc. Então eu vou finalizar falando de sustentabilidade. Legal. Mas eu quero falar de sustentabilidade de um outro ponto de vista, não daquilo que todo mundo vai ver lá no produto final. Eu quero falar da rastreabilidade. A preocupação com os fornecedores, a qualidade dos fornecedores e até que ponto os fornecedores de cada um de vocês também praticam a sustentabilidade, principalmente na sustentabilidade social, mas em todos os seus. Às vezes tem fornecedor que pode ter mais dificuldade na área de governança por ser muito pequeno, tal, mas mesmo o menor tem que ser tem responsabilidade social e tem a parte ambiental. Então, eu queria saber como é que vocês trabalham esta área, que eu acho que hoje, inclusive com reuniões com clientes, às vezes, com seus clientes, eu vejo que tem clientes que não estão preocupados com isso. Tem muitos. Eles acham, eu tive até uma reunião que eu fui lá e eu falei, não, eu mando, eu faço um requerimento, eles preenchem um documento e assinam e para mim está resolvido. Eu falei, mas espera um pouquinho, mas você nunca foi ver se aquilo que está escrito, o que está no papel está no chão, está na fábrica, existe? Ah, não, isso não é meu problema, está no papel, está resolvido. Como é que você vê isso? Vamos conversar com você. E você vai encerrar. Vou deixar. Começa comigo? A tarefa é árdua, viu, Sérgio? Não é simples e claro, vai cair no colo de novo do empresário, né, do empreendedor, daquele que se coloca... Responsabilidade solidária, né? Até do ponto de vista jurídico. Totalmente. A gente vai cair nesse colo, a gente precisa... Eu iniciei o trabalho com o Daniel, né, que é quem emite o selo de sustentabilidade, chancela o selo de sustentabilidade da Abrace. Ele já está lá na Bueno contribuindo. Mas é quem, inclusive, faz para o Prêmio Caio e para o Fórum Eventos. E eu vou falar que o exercício é grande, vai dar trabalho. Eu fico preocupada, principalmente no que tange pessoas, né? Que eu fico muito focada nesse ponto, né? E a gente tem, por exemplo, parceiros que são empreitas e nem sequer tem noção do tamanho que é esse movimento que a gente vai ter que fazer agora. Então, eu estou bem no início disso, na rastreabilidade, porque eu achava que eu estava arrasando dentro da Bueno. Ele falou, tá bom, aqui dentro realmente está tudo muito legal. E depois? Mas e a rastreabilidade? A gente vai ter que começar nessa cadeia, mas é um trabalho que nós estamos iniciando agora. O meu material, as coisas que a gente já usa, a gente tem toda uma cadeia, tem todo o fluxo dele. Mas quando eu recebo todos esses fornecedores que estão trazendo para a Bueno a composição que a gente chama de cocriação, nós estamos começando esse trabalho de rastreabilidade agora, junto com o Daniel. Eu fico pensando alguns anos atrás, quando a gente ainda fazia muita impressão, quando a gente ia comprar um sulfite branco era um preço e o sulfite reciclável era um pouquinho mais caro. E para mim não fazia sentido. Eu falo, gente, e é basicamente isso. Eu acho que existe um preço coletivo a ser pago. A gente está falando de um mercado que sofre da escassez de mão de obra, sofre de uma cadeia de fornecimento, e a gente conduzir as operações dentro da nossa casa já é algo conflituoso. Outro dia eu abri um debate lá na associação falando sobre o uso de uniformes e EPIs na empresa. Então a gente vai fazer um vídeo institucional dentro da empresa, daqui a pouco me passa um empreiteiro com uma camiseta de um colega. Se fosse a Leila, eu ia ficar super feliz. Passou aqui da Você Bueno. até brincou com isso. Quando é da Leila, eu mando um abraço ali, tá tudo bem. Outro dia tinha uma escada da Fink na montagem de outro evento. Graças a Deus, no evento deu tudo certo, mas se aquele evento cai, se ali tem a marca da minha empresa. Então, se a gente tem dificuldade até em controlar tudo isso, rastrear tudo isso, imagina fazer com toda a cadeia de fornecimento. Eu acho que tem que ter uma consciência maior por parte de todo mundo.
É complicado o que eu vou falar, porque quanto mais a gente cria fiscalização, censura, a gente vai criando ritos burocráticos que atrapalham o desenvolvimento do setor, e eu acho que esse não é o intuito, mas é uma preocupação, isso é tangível, a gente tem que ter cuidado com isso. Outro dia eu participei de uma concorrência enorme para Boticário, e assim, o programa de exigências da Boticário era absurdo, e eu percebi que dentro de uma das linhas eu falei, olha, eu não estou apto a atender essa exigência, eu agradeço o convite, estou declinando. E nós temos certificação ESG, não da Abraço, então a gente tem de outro instituto americano, etc. Mas eu acho que o Brasil ainda engatinha nisso. O mercado de eventos no Brasil é relativamente jovem, né? A gente está começando... Há muitos anos atrás, a gente não tinha nem mídia. Graças a Deus apareceu aqui o Sérgio criando conteúdo específico, associação, criando fórum, criando prêmio, criando debate, abrindo esses espaços para que a gente possa divulgar tudo isso. Governança no nosso mercado, por incrível que pareça, é difícil. Eu vejo na associação quantas empresas... sempre um debate na associação, assim, até onde a gente deve abrir a associação para acolher todo mundo e, aos poucos, ir difundindo... educando até, né? Papel de educador também. Essa maturidade intelectual para outras empresas, até o quanto a gente deve se fechar dentro de empresas que atendam apenas seguindo tais ritos, e aí o mercado fica muito fechado. Então isso é um debate amplo e que a gente tem que ser muito consciente que uma coisa é falar da Buena, uma coisa é falar da Fink, a outra coisa é falar dos grandes players do mercado. Mas quando a gente fala do nosso irmãozinho ali pequenininho que está começando, com boa vontade, e é um excelente trabalhador, mas ele precisa de amparo para poder se construir a trajetória. A gente vai deixar esse caminho em algum momento, a gente vai deixar nossa história um legado, mas vem toda uma geração aí seguindo para isso. Eu vi impérios serem construídos. A gente estava conversando aqui do Mário Padovan. Para mim foi um mago dos eventos aqui, foi um papa da criação. A extinta Arpro, empresa magnífica, dominante. Eu aprendi ali muita coisa. Hoje a Arpro não é uma empresa que existe mais. Ele seguiu a história dele e hoje a gente trafega nesse mercado. E acho que tudo é muito cíclico. Isso vai acontecer também com a gente, surgirão novas. E eu acho que a gente já está fazendo algo grande, através desse espaço, através disso, de criar esse caminho para que cada vez se aprimore esse senso comum. Você citou o caso do nosso caso, porque o Prêmio Caio esse ano está completando 25 anos. Maravilhoso. Há 25 anos atrás, há 25 anos, o Prêmio Caio sempre teve, lá atrás, hoje ele tem o Prêmio Caio Sustentabilidade. Então mas em todos os cases, desde aquela época até hoje, há uma exigência de sustentabilidade. Naquela época era só ambiental, que nos falava tanto no ESG, e a gente sempre exigia. E eu me lembro, inclusive na área de stand, mas não só, de que às vezes chegava o cliente e falava, mas isso aqui eu não sei, não quero saber, isso aqui não é problema meu. E eu tinha que ter aquilo que você colocou, falar, olha, desculpa, se você não tem nenhuma preocupação ambiental, você não merece receber o Prêmio Caio e não precisa concorrer. Perdi muito dinheiro com isso. O Sérgio fala, pai, você rasgava dinheiro. Eu falo, não, eu rasgava dinheiro, mas a minha integridade estava mantida. Eu não quero, né, um tipo de ganhador. E é problemático. Eu me lembro de um caso que aconteceu no Prêmio Caio, já era Prêmio Caio de Sustentabilidade, acho que foi no primeiro ou no segundo. E uma das empresas ganhou, e no dia seguinte, 2 dias depois, me liga o concorrente que tinha ficado em 4º lugar, perdido. Sérgio, a empresa X, não vou citar o nome, até porque não sei até que ponto ela teve culpa, dentro dessa dificuldade que vocês me colocaram da rastreabilidade, o fornecedor dela trabalha com mão de obra escrava. Meu Deus. E vocês estão premiando ela. Meu Deus. Você passa... Pesado, olha, Sérgio. Se fosse hoje, você está hoje no nosso conselho diretor, convoquei o conselho diretor, nem convoquei o conselho diretor, chamei a empresa, falei, fulano, posso ir no teu escritório? Pode. Fui lá no escritório dele e falei, olha, está acontecendo isso, isso e isso. E eu queria ver o que você quer fazer. A empresa é essa, tal. Ele falou, olha, eu não acredito que seja verdade. A pessoa é gente boa demais, não é possível que seja isso. Falei, você quer? Vamos lá ver junto. Aí pegamos o carro, entramos no carro, vamos lá, e realmente era verdade.
Vocês flagraram isso? Principalmente. Fomos lá, ele não tinha ido. Também, né? Era inclusive, essa empresa que estava com trabalho escravo, era uma empresa recomendada pela Secretaria de Bem-Estar Social da Prefeitura de São Paulo. Bem-estar social. Por isso que eu tiro um pouco a dúvida, a responsabilidade, porque ela foi buscar uma fonte que teoricamente deveria ser idônea. Aí eu falei, ele falou, o que você quer fazer? Ele falou assim, se você quiser, ele falou, não, eu acho que desclassifica meu case. Eu falei, bom, se você não for desclassificar, eu vou levar para o conselho diretor e provavelmente o conselho vai desclassificar, só que daí vai ter uma ata sobre isso. Aí vai ficar mais público. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, desclassifica. Mas aí ele falou assim, e o que eu falo para o meu cliente? Falei, isso é problema teu. Desculpa, não vou. O que você vai explicar para o teu cliente? Que o teu case que estava lá como ouro. Era uma agência. Sim. Que entendeu que o fornecedor fazia isso e o cliente não estava sabendo. Nem a agência. Nem a agência. Quer dizer, mas o fato existia. Então, eu falei, olha, eu vou ter que levar, fatalmente, tendo de trabalho escravo é um negócio tão sério que não dá para pôr nos quentes, nem que é o caso, vai ser desclassificado. Só que a questão é, na hora, ele falou, não, chegou na empresa, enquanto eu estava tomando um cafezinho, ele estava fazendo a carta pedindo... E Sérgio, você trouxe um caso aqui que é radical, né? É uma abominação. E se a gente for ainda nessa escada, como é que a gente vai falar da parte fiscal, por exemplo, pagamento de tributos, software pirata? Enfim, mas olha, esse caso uma situação... não é tão raro. Já teve ali, mas esse aí foi um caso, porque eu já vi outros casos dentro do programa, quando a gente vê muita coisa, eu já vi muitos, mais de um caso. Só que esse ganhou ouro. Então, a gente está colocando no pódio no lugar dele, num lugar como... É uma empresa de padrão. Se eu falar qual foi a empresa, eu não acredito. Não é, tanto que eu sei, olha, não é culpa. Se amanhã acontecesse isso com você, eu falar, tenho certeza que a Leila não tem culpa. É verdade. Mas... Só que agora a rastreabilidade é nossa. Sempre foi, mas agora mais do que nunca, em algumas circunstâncias. Já faz uns 5, 6 anos, né? Mas recente, então é isso que a gente tem que não vai longe. Bem recentemente eu ouvi alguém falando isso, essa discussão de software. Teve discussão de software. Eu posso citar a minha empresa. Outro dia a gente recebeu lá um fiscal de uma empresa de software. Olha, a gente aqui checou e tem 3 softwares instalados de maneira ilegal na sua empresa. Eu falei, não, você está enganado. Me desculpa, meu amigo. Eu nem trabalho com o seu software. Eu escolhi o software de uma outra empresa. Não, você trabalha. Então, por favor, identifica para mim as máquinas, o IP, etc. 3 funcionários, 3 colaboradores de maneira inadvertida, receberam um conteúdo vindo de um escritório externo e decidiram, por si, instalar um software de maneira duvidosa, um software pirata, para poder abrir um arquivozinho de outro software. E ficaram lá, utilizaram 3 não ou 4 desinstala. vezes. Quem que lembra de desinstalar? Não Imagina. Nenhuma, não devia nem instalar. Eu acho que você tem um período, né, 30 dias de trial, alguma coisa assim. Mas, enfim, não pode fazer de maneira desautorizada. Fez isso, a empresa tinha um sistema tão eficiente, achei tão bacana, que ele consegue verificar quantas vezes o software foi instalado. Eu, na hora, falei, olha, amigo, não tem nenhum problema, detecta para mim, adverti os colaboradores, falei, poxa, vocês não podem fazer isso. Tem necessidade, a gente compra um software, compra a licença, usa, desusa, pega um trial, enfim, pede para mandar o arquivo em outro formato, pagamos as licenças com gratidão, ainda, olha, obrigado por isso. A empresa foi super generosa em fazer uma negociação que foi interessante. São bons, né? Somos clientes, né? Pegamos a licença por 1 ano e está tudo bem. Então, isso é só mais um caso do que a gente tem que falar de rastreabilidade. Eu ia ilustrar uma coisa bem icônica, para mim ficou, mas assim, não vem ao caso, aconteceu, eu ouvi isso, foi comigo. A gente estava falando dos softwares, né? Tentando discutir o que cada um está usando. Na Bueno a gente usa o sistema BIM, a gente usa Revit. E é muito recente eu ouvir isso. Mas eu não me preocupo com isso porque eu terceirizo a minha criação. Eu terceirizo o meu 3D. É triste ouvir isso. Eu ouvi isso. Como assim? Eu não entendi. Terceirizo? Ele não tem uma equipe dentro da empresa, então ele não se sente responsável pelos softwares. Então, a rastreabilidade, que é o nosso assunto aqui, diz respeito a isso também. Não é porque você terceiriza a tua criação, que você manda fazer seus 3D fora, que você não tem a obrigação de saber com que software eles estão trabalhando e se é legalizado.
O Daniel, inclusive, que você citou que está fazendo trabalho com você, e isso é trabalhoso. É trabalhoso. Por exemplo, eu cheguei num ano no Prêmio Caio a fazer a restabilidade 100%. Ele foi lá na Bueno, na época, visitou, ele foi em cada um dos meus fornecedores visitar, ver as condições de trabalho, viu tudo. Hoje, por exemplo, esse ano eu já não consegui fazer, porque isso custa mais caro. Eu falei, vamos fazer por amostragem. Então, nós sorteamos lá 4 empresas e ele foi só em 4 empresas. Porque para aí o custo para poder visitar todas... É isso. Quando eu falo vai vir para a gente, vai vir para nossa composição de custo. Eu sou uma empresa pequena, eu não tenho... Agora, e é difícil você mostrar isso para o seu cliente, que tem que fazer a restabilidade. Como você está trabalhando com aqueles teus fornecedores habituais, é até um pouquinho mais simples. É mais fácil. E, teoricamente, a obrigação tua duplica no sentido de que, se você trabalha sempre com ele, você tem que ter mais cuidado com ele. Agora, às vezes, cada evento aparece uma coisa, às vezes até indicado pelo cliente. Olha, tem esse fornecedor. Ou às vezes é algo que aparece porque aquele evento exige aquela... Mas sabe, Sérgio, eu acho que uma coisa que ilustrou muito bem o meu aprendizado com o Daniel, nesse processo todo, ele falou, vamos por etapa, vamos aos poucos. É isso. Vamos entender aquilo que você já faz, documenta o que você já faz. Às vezes as empresas também já fazem coisas tão boas, tão bacanas, mas nem tem noção que ele já está tomando algumas decisões e atitudes que é sustentável, que é exigente. É processo. E aí você tem algumas etapas do seu processo que já estão muito legais também. Porque dá uma vontade. Às vezes, quando você vê aquela quantidade, você fala, vou desistir. Não dá. Daí ele, calma, respira. Tem outras coisas que vocês já fazem que já está maravilhoso. Mas também não pode acomodar. Porque é processo, fala, não, então... Não pode acomodar. Por isso que a gente está sempre em movimento, né, Sérgio? A gente está sempre em movimento. Acho que a gente vai ganhar o mundo, mas primeiro precisa atravessar a rua. E aí eu acho que com isso muito aí, bom. Acho que com esse atravessar a rua nós podemos quase que encerrar atravessando a rua. Nós já atravessamos aqui um bom monte de informação. Maravilhoso. Excelente. Conversar com Leila e com o Hugo é maravilhoso. Vocês, eu tenho certeza que vocês que estão nos ouvindo aí vão sair engrandecidos dessa conversa. Quero agradecer muito. Esse é o 2º episódio do Conecta 6.0, na temporada 2024. E aguardem, porque todo mês temos um novo episódio. E também, se vocês tiverem oportunidade, assistam também o portal Eventos 1000, que sempre tem uma entrevista em profundidade. Mas quando vocês forem assistir esse, já vai estar no ar, por exemplo, uma entrevista que durou 1h50 com Ibrahim Tatu. Podcast. 1h50. 1h50. Que delícia! Então, mas realmente, quero ver. Que você conhece o Ibrahim de cabo a rabo. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, esse é o objetivo. Hoje eu gravei uma também com o Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Então a gente está sempre fazendo, mas já fizemos com o De Simone. A De Simone é saborosíssima, faleceu depois. O Zé Vitor Oliva. Assisto, o portal Eventos 1000 tem entrevistas sensacionais. São longas, porque o projeto é para ser isso. Eu quero radiografar. O dia que eu vou fazer com a Leila, vai levar 1h e pouco. Por quê? Porque até para buscar o com o Bueno, quer dizer, na hora que eu for buscar, com ele ela vai ter que ser a dupla, não dá para fazer só com ele ou com ela, e começar aqueles pintando faixa de rua, no quintal da casa dos pais da Leila. Quer dizer, vamos buscar. É que eu já conheço um pouco, mas muita gente aí não sabe. Eu estou contando, até dando um spoiler aqui do que eu já sei que vai vir no dia que for fazer com vocês. Isso é o espírito do portal Eventos 1000. Muito bom. Agradeço a audiência de todos vocês. Agradeço muito a Leila e ao Hugo. Eu agradeço, Sérgio. E não se esqueçam, compre o livro Arquitetura Cenográfica. Está muito bom. Só para vocês terem uma ideia, esta maluquinha aqui tem 144 fotos. 144 fotos. Nem eu sabia disso, olha a cabeça dele. Tá bom? Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado.
revolution. This is the future.